Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live de matemática, hoje, terça-feira, dia 10 de novembro. Falta pouco para o nosso ano letivo se encerrar, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse novo conteúdo que tia Andresa vai estar passando para vocês, porque vocês vão precisar dele lá no quinto ano. Tá? Lá no quinto ano vocês vão usar esse conteúdo de uma forma de expressão numérica. Por enquanto, aqui nós vamos fazer somente as sentenças matemáticas, tá? Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre as divisões. Vamos lembrar os nossos combinados, que a nossa aula está sendo gravada, espero que agora vá. Vamos desligar os microfones e as câmeras, só ligar quando a tia Andresa der aquela pausazinha para nós tirarmos as dúvidas, e aí a gente conversa naquele momento ou pelo chat, tá, gente? Então, apostila, página 41, tia Andresa já pediu para vocês fazerem antes da live, então aqui nós vamos fazer as correções das atividades dessa página, tá? Então, vamos lembrar quais são os elementos da operação de divisão. Então, gente, o que é dividir? Nós vamos pegar um todo, vamos pegar um valor, um número, e vamos dividir por partes iguais. Às vezes, nós vamos ter um número decimal. Por quê? Porque nós não vamos conseguir que esse número fique inteiro. Então, vocês vão aprender isso lá no quinto ano sobre os números decimais com vírgula, as operações com os números decimais com vírgula, principalmente quando nós estamos falando de divisões, tá? Então, na divisão, nós temos esses elementos aí. Nós temos o dividendo. O que é o dividendo? É o valor que vai ser dividido. Eu tenho lá uma quantidade. Aí no exemplo eu tenho um total de 17. Vamos supor que eu tenho 17 balas, tá? Tem 17 balas. E eu vou dividir. Pela quantidade que eu irei dividir, eu chamo de divisor. As partes que eu irei dividir, eu chamo de divisor. Então, eu tenho 17 balas, vou dividir para 2 pessoas. Vou dar para 2 pessoas essas balas, ok? Então, essa quantidade que nós iremos dividir, nós chamamos de divisor. 17 dividido por 2, a gente já sabe que 17 é um número ímpar, certo? Então, nós automaticamente já vamos identificar aqui na nossa cabecinha que esse número, que essa operação, né, por ela ter um dividendo de número ímpar, sempre vai haver um resto. Quando nós estamos dividindo um número ímpar por um número par, sempre vai haver um resto. Então, eu vou lá na minha tabuada do 2. Quando a gente vai lá na tabuada do 2, a gente vai olhar qual é o número que multiplicado por 2 é igual ou se aproxima do número que nós temos aí no dividendo. Então, nós temos o dividendo 17. Então, nós vamos lá na tabuada do 2, vamos ver que número se aproxima do 17 ou é igual a 17. Não tem como ser igual, porque 17 é um número ímpar. Então, nós vamos ver o que se aproxima. Sempre que se aproxima para baixo, tá? Quarto ano, sempre que se aproxima para baixo. Então, eu tenho lá, olhei na minha tabela e vi que 8 vezes 2 vai ser igual a 16. Então, o que a gente faz agora? A gente multiplica 8 vezes 2 igual a 16. O resultado dessa multiplicação, nós vamos colocar debaixo do dividendo. Vamos colocar debaixo do dividendo. E vamos fazer uma outra operação, que é uma operação de subtração. Então, o número que se aproxima, o número que nós vamos multiplicar, ou o resultado que a gente chama, o nome dele vai ser quociente, ok? Quociente. Então, nós já aprendemos aí, ó, o dividendo é o número total que eu estou dividindo, o divisor é as partes pelo qual eu estou dividindo, o quociente é o resultado dessa divisão. Então, eu tenho aí 8 vezes 2 igual a 16, vai sobrar 1. O que sobra, a gente chama de resto. Então, o que é o 17, gente? O 17 é o dividendo, que vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Gravem isso daí. Divisor vezes quociente mais o resto. Nós vamos fazer daqui para frente sentenças matemáticas com essa fórmula. Divisor vezes quociente mais o resto, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o 17 de dividendo. O que é o 17? O 17 é o 2 vezes 8 mais 1. Então,
Na divisão 17 dividido por 2, a sentença matemática que nós vamos ter é 2 vezes 8 mais 1, ok? Então, vamos lá agora fazer a correção das nossas atividades da página 41. Uma criança para ler o enunciado para mim, por favor, levante a mão. Quem gostaria? Pedro. Pedro levantou a mão primeiro, então Pedro pode ler para mim o enunciado. O restante da turma fechando o microfone. Lê para mim, Pedro. Você já sabe que há divisões que não são exatas, ou seja, o resto não é zero, mas você sabe quais são os restos que podemos obter em uma divisão? Então, quando nós temos uma divisão que o resto vai ser zero, nós já aprendemos que é uma divisão exata. Exata, não sobra nada na dica de nada, tá? Então a gente fala que o resto é zero, e aí então a divisão é uma divisão exata. Quando nós vamos dividir por um número e sobra alguma coisa, então nós vamos dizer que há um resto. E quando que há um resto, gente? Quando todas as vezes que nós vamos fazer uma divisão, tá? Uma divisão em que o número que nós vamos multiplicar, ele vai estar, o resultado dessa multiplicação vai estar se aproximando do dividendo. Ou seja, nas divisões por 3, os meus restos serão sempre menores que 3. Então, na minha divisão por 3, o meu resto pode ser 2 ou o meu resto pode ser 1. Na minha divisão por 4, os meus restos serão 3, 2 ou 1. Na minha divisão por 5, os meus restos serão 4, 3, 2 e 1. Por que isso, tia Andresa? Ora, porque se eu dividir um número que é dividendo por 5 e não sobrar nada, ou seja, ou se sobrar 5, eu vou acrescentar uma unidade. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu tenho aí 17 dividido por 3. Então, 1 mais 7, eu sei que é igual a 8. 8 não está na tabuada do 3. Então, eu já sei que esse número não vai, essa divisão não vai ser uma divisão exata. Então, eu vou lá na minha tabuada do 3. Que número multiplicado por 3 vai ser igual? Igual não tem como, né? Porque o 8 não está na divisão. Vai se aproximar de 17. Ah, vai ser o número 5. Então, 5 vezes 3 vai ser igual a 15. 17 menos 15 igual a 2. Olha aí, em divisão por 3, restos menores que 3. 2 e 1. O que aconteceu na minha próxima divisão? Eu diminuí um número do dividendo. Olha lá, eu tinha 17, agora eu tenho o quê? Tenho 16. 16 dividido por 3, o meu quociente vai continuar sendo 5. Por quê? Porque sobrou 2 lá e eu diminuí 1. Então, vai continuar sendo 5. 5 vezes 3 ainda vai ser 15. Então, 16 menos 15 igual a 1. O que aconteceu agora? Eu tirei mais um número lá do meu dividendo. Fiquei com 15. 15 vai ser uma divisão exata. Então, não tem como eu ter resto 3, tá? Então, vamos lá responder. O que muda de uma divisão para a seguinte? Quem gostaria de responder, levanta a mão. O que muda de uma divisão para a seguinte? Ou seja, da 17 dividido por 3 para 16 dividido por 3 e para 15 dividido por 3. Quem gostaria de responder, levanta a mão. João Paulo levantou a mão. Responde para mim, João Paulo. O que muda? O fator 17, 16 e 15 e o produto. O 2, o 1 e o 0. Não sei se eu falei certo, tia. Então, o que aconteceu aí? Você confundiu os nomes dos valores da multiplicação. Fator e produto a gente usa para multiplicação, tá? Fatores e produtos a gente usa para multiplicação. Para divisão, nós usamos dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Então, o que muda de uma divisão para a seguinte, gente? Exatamente isso que o João Paulo falou, só que com os nomes diferentes. O dividendo e o resto, eles ficam uma unidade menor, ok? O dividendo e o resto, eles ficam uma unidade menor.
Então, eu tinha 17 no dividendo, depois eu tenho 16, depois eu tenho 15. Então, olha, tirou uma unidade do dividendo. Toda vez que eu tirei uma unidade do dividendo, eu também tiro uma unidade do meu resto. Bernardo Zortolete, eu acho, né? Levantou a mãozinha. O que fica igual, Bernardo? O que fica igual, Bernardo? Responde para mim. O que fica igual? João, fecha seu microfone, por favor. Bernardo, você quer responder o que fica igual? Não? Alguém gostaria de responder, gente? O que fica igual? Alanis, responde para mim então, Alanis. O que ficou igual? Alanis, responde para mim aí, para mim, por favor. Pode ligar o microfone. O que ficou igual, Alanis? Não, então vou responder, gente. Letícia. Bernardo Zotelli, responde para mim, Bernardo. O que ficou igual? Hã? Não tô te ouvindo. O quociente. O quociente, muito bem, Bernardo. Nessa divisão, o quociente ele ficou igual. Tanto o divisor quanto o quociente, eles permanecem o mesmo número. Eu só alterei o meu dividendo e aí automaticamente eu altero o meu resto. Você ficou um pouco confusa, Maria? É assim mesmo, tá? Nós estamos aqui para tirarmos as nossas dúvidas. Ah, sobre os nomes. Então, nós não podemos esquecer nomes. Produto e fator para multiplicação, tá? Lembra a ordem dos fatores não altera o produto. Multiplicação, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, na divisão, a ordem dos fatores altera o produto. Então, olha só, o que nós temos na divisão? Dividendo, divisor, quociente e resto, ok? Divisor, dividendo, quociente e resto. Mantendo a sequência dos dividendos, então, qual é a sequência dos dividendos, gente? Ó, 17, 16 e 15, ok? Então, uma casinha antes do 17, eu vou ter o 18. Uma casinha depois do 15, eu vou ter o 14. Por que isso? Porque o nosso dividendo ele está diminuindo uma unidade. Então, mantendo a sequência dos dividendos, escreva uma divisão por 3 no primeiro quadro da sequência e resolva. Olha só, se eu tinha 17 dividido por 3, e sobrou 2 de resto, quando eu vou subir a minha divisão, eu vou aumentar o meu quociente, agora eu vou ter uma divisão exata. Por quê? Porque eu só posso ter resto de 3 números menores que 3, 2 e 1. Tá? Então, agora, se eu for subir, como eu vou subir, a minha continha vai ter que dar exata. Então, vamos lá. Maior que 17, eu tenho 18. 18 dividido por 3, eu vou lá na minha tabuada e vou ver que o número multiplicado por 3 vai ser 6, porque 6 vezes 3 vai ser igual a 18. Então, 18... Só um minutinho, gente. Arthur Rodrigues, tá bom, eu vou anotar aqui, tá? Tá, jóia. Tia Andresa vai anotar aqui. Então, vamos lá. 6 vezes 3 vai ser igual a 18. Então, eu vou fazer uma outra operação matemática aí. 18 menos 18 vai ser igual a 0. Então, essa minha continha vai dar exata, porque eu não posso ter resto 3. Eu não posso ter resto 3, porque 3 é divisor de 3. Então, toda vez que eu tiver um resto 3, eu vou saber que vai aumentar um número lá no meu dividendo. Então, a minha continha vai ser exata, ok? O quociente e o divisor ficaram iguais os das outras divisões? Alguém gostaria de responder? Se alguém quiser responder, levanta a mão. O quociente e o divisor ficaram iguais ao das outras? Além do João Paulo, alguém mais gostaria de participar? A Alanis colocou que não. Muito bem. Podem escrever no chat também, tá?
A Alanis colocou que não fica igual. Então, nós vamos aprender, João Guilherme, quando nós formos estudar sobre as vírgulas, nós vamos aprender, vocês vão aprender lá no 5º ano. Por enquanto, nós vamos parar por aqui, porque você precisa do resto para fazer a sua sentença matemática, tá, João? Então, vamos lá. O quociente e o divisor ficaram iguais aos das outras continhas? Não, gente, não ficou igual. O meu quociente agora é o quê? 18. O meu divisor agora é 18 e o meu quociente passou a ser 6. Então, quando eu vou dividir lá em cima, o meu dividendo passou a ser 18. Então, o meu quociente, tá? O quociente e o divisor ficaram iguais? Não ficaram iguais. O quociente passou a ser 6. E o resto, galerinha? O resto, tá joia? Não se preocupa, tá, João? Vocês vão aprender isso lá o ano que vem, sobre o que a gente vai fazer com os restos diferentes de zero. Então, e o resto? O resto zero é igual ao da divisão 15 por 3. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos uma divisão exata. Com divisão exata, nós vamos ter o resto zero, ok? O resto zero. Pois é, vai acontecer isso, tá? Quem foi que falou? Luiz Guilherme. Isso é um problema que tá tendo no Cisco, tá bom? Esse negócio de voz adiantada, slide travado, tá um problema, gente. Tá um problema sério. Então, no último quadro, o que nós tínhamos que fazer, galerinha? No último quadro agora, nós vamos fazer uma divisão por 3 também, só que agora nós vamos diminuir do 15, ok? Então, como é que vai ficar? 14 dividido por 3, 4 vezes 3. Aí eu vou olhar na minha tabuada, vai ser igual a 12, e vou tirar o meu resto, vai ser 2. Então, 4 vezes 3 igual a 12. 14 menos 12 igual a 2. Então, na letra C, está perguntando assim. No último quadro da sequência, escreva a próxima divisão e resolva. O quociente e o divisor ficaram iguais aos das outras operações? Gente, o quociente ficou igual? O divisor ficou igual? Não, né? O quociente passou a ser 4, o divisor é o mesmo. Então, aqui... Não, o quociente passou a ser 4 e o divisor é o mesmo. E o que aconteceu com o resto, gente? O resto 2 é igual da divisão 17 por 3. Então, o resto 2 é igual da divisão 17 por 3, ok? Então, copiem aí as respostas. Quem ainda não copiou, quem ainda não fez, ou tire um print, tá? Que eu vou dar aí 1 minutinho para quem errou copiar, ou para quem não fez, né? Que era para ter feito, porque a tia Andrés pediu para fazer antes da live, para ficar mais fácil na hora de explicar. Então, eu vou dar uma pausa, vou dar 1 minutinho para vocês. Pronto, já dei um tempinho para copiar ou tirar print. Se não conseguiu, depois dá uma olhadinha lá no Positivo On, que a correção vai estar disponível a partir das 16 horas. Vamos lá, gente. O que a gente pode concluir, então, sobre os restos dessas divisões por 3? Alguém gostaria de falar? Quais restos podem aparecer? Dá para ter resto 3 em uma divisão por 3? De acordo com o que a tia Andresa explicou, vocês podem explicar com as palavras de vocês mesmos. Alguém gostaria de responder? O que é possível concluir dessas divisões por resto 3? Divisões por 3. Quais são os restos? Como é que é esse nome aí? Laurete? Quem levantou a mãozinha aí para tia Andresa? Apareceu Laurete para mim. Tia, você com a mão levantada. Pra mim tá aparecendo Esther, Laurete, quarto. Ah, é Estherzinha. Estherzinha, então responde, depois Estela responde. Não, tá tia. Tia. Fala, Esther. O que você concluiu, Esther? 34 menos Não, 2. não é isso agora que a tia Andressa está perguntando, não. Estou perguntando lá na seção, diga aí, ó, lá em cima. O que é possível concluir sobre os restos nessas divisões por 3? Quais restos podem aparecer?
Dá para ter resto 3 em uma divisão por 3? Responde para mim, Estela, o que que você concluiu? Certinho, João. Estela, quer responder? O que que você concluiu? Sim, tia. É que eu entendi Esté. Tá, então vai, Estelinha, o que que você concluiu? Eu concluí que as respostas não são as mesmas. Não entendi o que você falou. Eu concluí que as respostas não são as mesmas. Ok, a Estela concluiu que as respostas não são as mesmas. Tá bom, não tem problema não, Estezinho. Quem que levantou? Teve outra pessoa que Roberta levantou a mão. O que que você concluiu, Roberta? Pode responder, Roberta. O que que você concluiu? Tia, que dá pra ter aquelas de 3, de 2, de 1. Tá, então na divisão por 3, E mesmo assim as respostas não são as mesmas. então a gente tem que concluir que numa divisão por 3 nós vamos ter resto 2 e resto 1. Igual o João Guilherme colocou lá. Nós vamos ter 2 e 1. Boa, João Guilherme. Não tem como nós termos um resto maior do que o divisor. Simples assim. Não temos como ter um resto maior do que o divisor. Ok, galerinha? Quando nós tivermos um resto maior do que o divisor, ou ele pode ser igual. Quando ele for maior, vai sempre sobrar 2 ou 1. Beleza? Então, vamos lá. Efetue as divisões por 2 da sequência a seguir. Então, nós temos lá 34 dividido por 2. Aí nós vamos lá naquela tabuadazinha do 2, que nós já fizemos até o 12. E 12 vezes 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? A Lubase quer responder essa. Então, responde para a tia Andresa, Lubase. Tia, Oi. 34 dividido por 2, eu botei 17. Então, vamos lá. 34 dividido por 2 vai ser igual a... Uai, por que não tá indo? Ah, foi. Vai ser igual a 17. 17 vezes 2 vai ser igual a 34. 34 menos 34 vai ser igual a 0. Olha aí, gente. 34 é um número par. Então, a minha divisão por 2 vai ser exata. Por quê? Porque 2 é um número par. Então, a minha divisão vai ser exata. 35 dividido por 2. Quem quer responder, levante a mão. 35 dividido por 2, João Paulo foi o primeiro a levantar, pode responder. Quanto que vai ser 35 dividido por 2, João Paulo? Eu botei assim, 35 dividido por 10, né? Aí depois eu botei o 17, que aproxima mais. Isso. Aí sabe que o resto vai ser mais de 0, por causa que é o número ímpar. Então, depois você bota o 34, 35 menos 34 igual a 1. Então, muito bem. Depois não vai dar mais. Muito bem. Exatamente isso. 35 dividido por 2. Na tabuada, o número que mais se aproxima é o 17, porque ele não é um número par, então eu já sei automaticamente que vai ter um resto. Então, eu vou procurar um número que se aproxima do número par mais próximo do 35, que é o 34. Então, o 17 vezes 2, 34, vai ser igual o resto 1. 36. Quem quer responder? 36 dividido por 2, pode levantar a mãozinha. Eu, tia. Maria de Fátima primeiro. Vai lá, Maria. Maria e depois o Pedro Aguiar. Tia, depois pode ser o 38 dividido por 2. Pode, mas não atropela a colega falando. Vai, Maria. 18. Muito bem. 18 vezes 2 igual a 36. 36 é um número par, então a minha continha vai ser uma continha exata, não vai ter resto.
18 vezes 2 igual a 36. Então, meu resto vai ser igual a 0. Vai lá, Pedro Aguiar. 37 dividido por 2. 32. 37 dividido por 2. Pedro Aguiar. Quanto que eu vou colocar no meu quociente? Não? 10 dividido. Não tô te ouvindo, Pedro. Vou responder, tá? 18 vezes 2 igual a 36. 37 menos 36, resto 1. Então, 18 vezes 2 vai ser igual a 36 e vai sobrar 1. Vamos lá, Roberta. 38 dividido por 2, Roberta. 38 dividido por 2 igual a 19. 19 vezes 2 vai ser igual a... (38). 38 menos 38 igual a 0. Vamos lá, Caio. Responde para mim. 39 dividido por 2. Caio, estava levantando a mãozinha. Não? Então quem quer responder essa? 39 dividido por 2. Tia, posso? Eu tô com a mão levantada. Pode, Esther. 37 dividido por 2. Oh, perdão, 39 dividido por 2. Calma aí, tia. Ó, já facilitei para vocês que eu coloquei a tabuada editada, ó. Vamos, Estela. Tia, eu quero. Quem falou eu quero? Tia, eu posso? Posso responder, tia? Peraí, Posso falar, quem já participou, deixa quem... Posso falar, tia? Pode falar agora. Vai, Tia, eu Estherzinha. posso falar a resposta? Vai, Estherzinha, fala. 39 menos 38. Tá, quem que eu vou colocar no meu quociente? 19, né? 19 Isso, vezes 19. 38. 39 menos 38 igual a 1. Gente, então o que a gente observa na divisão por 2? Na divisão por 2, o resto vai ser sempre 1. Quando nós tivermos uma divisão por 2, por um número 2, o resto vai ser 1. Por quê? Porque se eu somar mais um número ao meu resto, eu vou ter uma divisão exata, porque eu vou aumentar lá o meu quociente, ok? Então, olha só, primeira parte da nossa aula concluída com sucesso. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Um beijo grande e até daqui a pouco. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau,